Vamos ao texto de hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 2. É sempre bom recapitular. E por que eu sempre falo novamente antes de pregar? Porque, especialmente pensando nas gravações, talvez a pessoa não tenha acompanhado a série, como é o caso de vocês, mas aí às vezes vai ver justamente essa gravação depois. Então, nós estamos numa série de pregações em que nós estamos esse ano pregando a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Ainda estamos no capítulo 2 da primeira carta, mas terminando a primeira, nós vamos pregar a segunda. E esse ano, basicamente, vai ser dedicado a pregarmos e ouvirmos a palavra de Deus por meio das duas cartas aos Tessalonicenses. Essa é a nona pregação, oitava. Ela é a oitava pregação hoje, então nós estamos no capítulo 2, verso 13. Eu confesso que eu pretendia ir até o verso 16 hoje, de 13 a 16. Mas quando eu sentei para preparar a pregação ontem, eu não consegui ir além. Então, essa pregação vai ser apenas nesse verso 13. Semana que vem eu abordo o verso 14 a verso 16. Eu achei que vai ficar melhor. E o tema que eu dei para esse verso é o pastor, a igreja e a palavra de Deus. O pastor, a igreja e a palavra de Deus. Verso 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Permita-nos ouvir a tua palavra agora, Senhor. E continue falando conosco através dessa carta, Senhor. Que possamos, nessa noite, ouvir a tua voz a respeito da tua palavra e de como devemos nos relacionar com a tua santa palavra, para que ela nos molde e para que possamos aprender a ouvir a tua palavra com santo temor e tremor, para a glória do Senhor, recebendo-a não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor, como se estivesse ouvindo mesmo o Senhor. O que eu te peço é a tua ajuda, para que eu possa ajudar os meus irmãos a entender essa passagem, de forma que eles possam chegar à conclusão de que ouviram de fato o Senhor falar com eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. A igreja dos Tessalonicenses é a igreja que Paulo mais elogia de todas as suas cartas. Paulo escreveu 13 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, e a maior parte dos seus escritos são cartas escritas para igrejas que ele havia plantado, e que ele era um plantador, então ele não permanecia, ele instituía líderes, pastores, presbíteros e ia para outros lugares. Essa era o que hoje nós chamaríamos de missionário, Era o papel apostólico do apóstolo Paulo. Ele foi, juntamente com a sua equipe, responsável por propagar o evangelho em grande parte da Europa, um dos grandes responsáveis de fazer o evangelho se espalhar. E muitas igrejas, na verdade a maioria das igrejas que nós temos relatos dela na Bíblia, foi plantada pelo apóstolo Paulo e a sua equipe. Paulo escreveu para diversas igrejas. Paulo escreve para a igreja aos Coríntios, Paulo escreve para as igrejas da Galácia, e eu disse que a igreja dos Tessalonicenses, essas cartas, a igreja dos Tessalonicenses é a que Paulo mais elogia. A carta aos Coríntios, por exemplo, ele diz que a igreja aos Coríntios era uma igreja rica nos dons espirituais. Ele vai dizer que não faltava dom espiritual para a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto tinha os seus problemas. Para começar, eles estavam errando no fundamental. Paulo vai falar disso em 1 Coríntios capítulo 13. Eles, apesar de não terem falta de nenhum dom, eles estavam pecando na falta de amor. Tanto que lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer de que adianta os dons, de que adianta o conhecimento, de que adianta, se possível fosse, falar na língua dos anjos. Se não tivesse amor, nada adiantaria. Mas essa igreja tinha mais do que isso de problema.
Era uma igreja que tinha problema de imoralidade no seu meio. Era uma igreja super dividida. É a igreja que uns diziam ser de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo. Ela estava super dividida. Então, essa igreja, Paulo elogia ela por não faltar dom, mas Paulo corrige ela em muitos aspectos, inclusive na forma como eles não lidavam com aqueles que pecavam no meio da igreja. Já a igreja da Galácia é a igreja que Paulo mais pega pesado. Se você já leu a carta aos Gálatas, Paulo não dá graças a Deus, pelo menos na carta, ele não pontua, ele não cita nenhum motivo que ele tinha para dar graças a Deus pela vida da igreja. Eu acredito que tinha motivos, mas o tom da carta é o mais pesado de todas as suas cartas, porque, diferente da igreja de Corinto, que tinha imoralidade, faltava amor, a igreja dos Gálatas, eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Paulo, já no primeiro capítulo, ele diz: eu estou espantado com vocês, de como que vocês tão rápido abandonaram o verdadeiro evangelho, a ponto de o que vocês estão ouvindo e pregando aí é um outro evangelho, não é o verdadeiro. O Jesus que vocês estão pregando aí é um outro Jesus. Então Paulo pega pesado com as igrejas da Galácia, porque eles haviam abandonado o evangelho, que é o centro, deve ser o centro de tudo. Mas a igreja dos Tessalonicenses não, é a igreja que Paulo mais elogia. Nós vimos no capítulo 1 ele começar dando graças a Deus, e ele diz no capítulo 1, eu dou sem cessar, nós damos graças a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque no capítulo 1 ele diz, vocês têm uma fé prática, uma fé que é cheia de obras, que não é apenas uma fé de palavras, mas é uma fé de atitudes. Vocês têm um amor sacrificial e dedicado, e vocês têm uma firme esperança. Então ele começa a enumerar esses motivos que ele tinha para dar graças a Deus. E aqui no verso 13, ele vai elencar, ele vai enumerar mais uma razão que ele tinha para, olha o verso 13, incessantemente dar graças a Deus. No capítulo 1 ele diz sem cessar, agora ele diz incessantemente. Isso mostra o tom do elogio, irmãos. Isso mostra o tom da gratidão que Paulo tinha pela vida da igreja. Isso mostra como que a razão que ele vai apresentar aqui é uma razão que, quando Paulo parava para pensar nisso, ele sentia, enchia o seu coração, e ele começava assim, sem cessar, sem parar, incessantemente a agradecer a Deus pela vida da igreja. Qual era essa razão? Ele continua dizendo, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram que é de Deus. Vamos parar por aí por enquanto. Paulo começa dizendo, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Nesse primeiro ponto, nessa primeira frase, eu quero tratar da relação do pastor, do pregador, com a palavra de Deus. Porque olha o que o apóstolo Paulo começa dizendo, ao ouvirem a palavra que de nós, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Irmãos, Paulo tinha consciência, Paulo tinha plena consciência de que o que ele havia pregado para os Tessalonicenses era a palavra de Deus. Paulo, como pregador, ele tinha plena consciência de que o que ele pregava não era palavras dele, mas era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. E por que ele tinha essa percepção? Eu disse, porque tudo que um pastor fala ou um apóstolo fala é a palavra de Deus? Não, nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos cometer o erro de achar que tudo que o pastor fala, tudo que o pregador fala é de Deus, assim 100% das palavras. Eu gosto de uma frase do pastor Jeremias Pereira, um pastor de Belo Horizonte, que ele diz assim que o mistério da pregação é que ela é a mistura das palavras de Deus com a palavra do pregador. Ele diz que a pregação existe um mistério nela, porque ela é a mistura da palavra de Deus com a palavra do pregador. Nunca é 100% um, mas também não é 100% outro, porque na pregação elas se misturam, e o mistério é que Deus usa dessa forma. Então, irmãos, quando a gente fala de que o pastor ou o pregador prega a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que tudo que ele fala é a palavra de Deus. Eu posso, durante a pregação, acabar usando palavras, expressões
que depois eu sempre ouvindo as minhas pregações para me aperfeiçoar e ver onde eu errei, onde eu fui melhor, onde eu devia ter sido mais claro e tudo mais, às vezes eu não devia ter usado aquela expressão, eu não devia ter falado aquilo atrapalhou. Então é possível, irmãos, e o que eu disse de manhã é que tratar desses assuntos para a igreja, que talvez para um seria assunto de liderança, não, isso aí você tem que tratar para pregadores. Não, irmãos, a gente precisa ensinar a igreja a ouvir pregação, a gente precisa desenvolver uma igreja madura a ponto de entender que não é 100% das coisas que o pastor fala que é de Deus, porque a pregação é esse mistério em que há essa mistura da palavra do pregador com a palavra de Deus. Mas qual que é o ponto? Paulo tinha plena consciência de que o que ele pregava era a palavra de Deus. Agora, por que ele tinha essa plena consciência? O que é que Paulo pregou para os Tessalonicenses? Atos capítulo 17, que inclusive foi o texto que eu preguei na primeira pregação dessa série, verso 2 e 3 diz assim, eu vou ler novamente. Atos 17, verso 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Atos 17 nos relata qual foi a pregação de Paulo lá na cidade de Tessalônica. Quando Paulo chegou lá, o que ele pregou? Qual foi o assunto da pregação dele? Atos 17 nos diz que o que Paulo fazia era discutir a respeito das Escrituras. Irmãos, essa era, vamos dizer assim, a matéria-prima da pregação de Paulo, as Escrituras. Irmãos, a certeza de que Paulo tinha, de que ele pregava a palavra de Deus, é porque ele pregava as Escrituras. E deixa eu dizer para vocês, na época do apóstolo Paulo, já tinha filosofia grega, já tinha palestras motivacionais, você sabia? Já tinha oratória grega de sabedoria, já tinha filosofia, a filosofia era abundante. Na carta aos Coríntios a gente vê um pouco mais detalhado isso, em que Paulo diz que já existia aqueles discursos, aqueles oradores que discursavam para uma plateia, para as pessoas, encantava as pessoas e convencia as pessoas de fazer às vezes o que eles queriam. Então já tinha, mas o que Paulo diz, o que Paulo pregou foi as Escrituras. Paulo não se dedicou a pregar nenhuma outra coisa a não ser as Escrituras. Paulo chegava, abria as Escrituras e conversava e discutia no bom sentido a respeito das Escrituras. Paulo não tinha uma outra matéria. A palavra que Paulo pregava era as Escrituras. Ele abria as Escrituras e pregava as Escrituras, a ponto de o verso 11 de Atos 17 dizer que na cidade de Bereia, os bereanos, ao ouvir Paulo pregar, eles podiam ir lá na Escritura conferir para ver se era aquilo mesmo. Então, a certeza que Paulo tinha de que ele pregava a palavra de Deus é porque ele abria a Escritura e pregava a Escritura, a ponto de quem o ouvia podia abrir lá e conferir e ver que o que ele estava pregando era de fato a Escritura. Essa é, irmãos, a pregação de todo pastor, que o pastor deveria fazer. Essa é a pregação das Escrituras, mas não apenas a Escritura, porque, como eu sempre gosto de dizer, não é porque eu li um texto bíblico, não é porque alguém lê um versículo bíblico antes de falar, que significa que ele está pregando as Escrituras. Existem muitas pregações hoje em dia, em que o texto é lido, mas ele é apenas lido. Depois que a leitura é feita, o pregador começa a falar, às vezes fala por 1 hora, mas você fica com aquela sensação de que, para que ele leu o texto? Para que ele leu o versículo se ele está indo para outros cantos, se ele está falando de outras coisas? Uma outra coisa que pode acontecer, e já acontecia na época dos apóstolos, é que pode haver uma distorção da Escritura. Pode haver uma distorção da Escritura. Pedro fala disso na sua carta, de como que as pessoas já na época deles, dos apóstolos, as pessoas distorciam a Escritura. Irmãos, eu sempre gosto de dizer, há muitas pregações por aí, que se você edita o vídeo, corta a leitura do versículo no começo, e joga na internet apenas a fala de 1 hora do pregador, e você pega a palestra coach, palestra motivacional, ou discursos que existem em outros ambientes, você não nota nenhuma diferença. A única diferença é que ele leu um versículo no começo, mas poderia muito bem não ter lido.
porque não é tratado da Escritura. O que Paulo fazia e o que Paulo fez em Tessalônica foi abrir a Escritura e pregar a Escritura. E é por isso, irmãos, por isso que ele tinha plena consciência. E por isso Paulo podia ter certeza de que o que ele pregava era a palavra de Deus. Porque ele não tinha outra coisa para pregar a não ser as Escrituras. Agora, qual é a forma correta de pregar a Escritura? O verso 3 diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. O que Paulo fazia ao pregar as Escrituras? Paulo pegava as Escrituras e mostrava com ela como que era necessário que o Cristo, que o Messias, padecesse, sofresse e morresse também. Porque não basta pregar a Escritura ela é centrada no Evangelho. Ela é centrada em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou isso. Em João capítulo 5, verso 39 e 40, Jesus vira para os fariseus e diz: vocês examinam as Escrituras porque acreditam que nela está a vida eterna. E são exatamente as Escrituras que falam a meu respeito. Em Lucas 24, quando ele encontra os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que ele faz é isso. O próprio Jesus começa desde Moisés, os 5 primeiros livros, passando pelos profetas e os salmos, ele começa a mostrar para aqueles discípulos como que toda a Escritura, todas as Escrituras aponta para o Messias, aponta para o Salvador. E é isso que Paulo fazia. Paulo abria as Escrituras, falava das Escrituras, mostrando a partir de todos os textos como que aquilo apontava para Jesus. Porque essa é a pregação. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha essa plena consciência de que o que ele pregava era a palavra de Deus. Para os Coríntios, no capítulo 2, verso 1 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Aos Coríntios, Paulo diz: quando eu cheguei para pregar em Corinto, e Paulo foi em Corinto depois de passar por Tessalônica, ele passa em Tessalônica, passa em Bereia, Atenas e chega em Corinto, mas percebe que o padrão de Paulo era o mesmo. Paulo está dizendo para os Coríntios: quando eu preguei entre vocês, eu não usei ostentação de linguagem. Eu não apenas me apoiei em discurso bonito para emocionar vocês, que levou vocês a dizer: nossa, como ele fala bem. Nem foi também sabedoria humana. Eu não me detive a pregar para vocês sabedoria humana, a sabedoria do século e tudo mais. Não, ele diz: porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. Paulo está dizendo: a minha pregação só tem um tema, é Jesus Cristo e esse crucificado, é o Evangelho. Esse é o tema único da minha pregação. Irmãos, eu já disse outras vezes aqui, e eu penso nisso porque uma vez, de tabela assim, uma pessoa falou comigo que uma pessoa havia falado. Você entendeu, né? Fulano falou que fulano ciclano falou. Irmãos, deixa eu dizer, é possível haver aquela leve sensação de que as pregações numa igreja evangélica é repetitiva. Deixa eu dizer, tem que ser repetitiva, porque de certo sentido, nós só temos um tema de pregação, que é Jesus Cristo, que é abrir a Escritura, pregar cada texto e no final apontar, mostrar como que aquele texto tem a ver com Jesus. Então, de certa forma, sempre nós vamos estar falando de Jesus, mas esse é o caminho, irmãos. Esse verso 2, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, é um dos meus textos favoritos da Bíblia, se não o mais favorito, porque ele nos mostra como que Jesus é o centro da pregação, da igreja, de tudo. Tudo é por ele, para ele, e toda a pregação deve ser para apontar a ele. Todo motivo de pregação deve ser levar a igreja ou aqueles que ouvem a no final dizer: Jesus é maravilhoso. Esse é o propósito de toda a pregação. Esse deve ser o nosso objetivo. E é por isso que Paulo tinha consciência de que o que ele pregava era a palavra de Deus, porque ele se detinha nas Escrituras, ele não usava outras coisas, a matéria-prima dele era as Escrituras, e nada mais que as Escrituras. E era pregar o Evangelho, era anunciar Jesus Cristo e esse crucificado. Uma segunda razão pela qual ele tinha ciência de que a palavra que ele pregava era de Deus, só que esse é um assunto mais complexo e mais demorado de explicar.
Eu mandei um vídeo, inclusive, nessa semana no grupo da igreja, explicando melhor sobre isso, de um outro pastor. Paulo tinha consciência de que, por ele ser um apóstolo, um apóstolo, vamos dizer assim, autenticado por Jesus, os seus escritos e as suas doutrinas que ele recebeu de Jesus, ele diz isso lá em Gálatas capítulo 1 ou 2, se não me falha a memória, ele sabia que os seus escritos fariam parte das escrituras do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento tinha as escrituras, o Antigo Testamento tem 39 livros e nós reconhecemos como escritura. Paulo reconhecia como escritura, era o livro dele, era a escritura dele. Jesus pregava a partir do Antigo Testamento. Eles sabiam que no Novo Testamento, na Nova Aliança, também haveria de ter um testamento, haveria de ter também os escritos. E Paulo sabia que por ele ser um apóstolo, ele também teria essa autoridade de que os seus escritos se tornariam a escritura do Novo Testamento. Por isso, em várias cartas ele diz, quando vocês acabarem de ler, envia para as outras igrejas para eles lerem também. Então Paulo tinha essa consciência. Não à toa, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, ele reconhece os escritos de Paulo já no tempo apostólico como escritura sagrada. É esse texto que eu já mencionei, em que ele diz que muitos estavam distorcendo as escrituras e também estavam distorcendo os escritos de Paulo. E ele diz assim, alguns textos da carta de Paulo é difícil de entender. Quem já leu Romanos sabe disso, né? A própria carta aos Gálatas tem trechos que é complicado demais você entender se você ler numa tacada só. Então Pedro diz que algumas passagens das cartas de Paulo, que era mais de difícil compreensão, muitos estavam distorcendo. E aí ele diz, como fazem com as demais escrituras? Então Pedro, o primeiro, vamos dizer, um dos primeiros apóstolos de Jesus, ele reconhecia já na sua época os escritos de Paulo como escritura sagrada. Por isso Paulo tinha consciência de que o que ele estava pregando, o que ele havia pregado aos Tessalonicenses, era a palavra de Deus. A pergunta que nós temos que fazer para aplicar essa frase é: quando é que um pastor está falando a palavra de Deus e não a sua? Porque o que eu disse para vocês, sempre vai ter essa mistura, sempre vai ser essa mistura da palavra do pregador com a palavra de Deus. Agora, como que eu sei que o pastor, que o pregador que eu estou ouvindo, ele está de fato pregando a palavra de Deus? Ora, esses versos nos apontam para duas coisas simples. Em primeiro lugar, é o quão ele é fiel às Escrituras e somente às Escrituras. O papel do pregador, irmãos, é ajudar aqueles que o ouvem a entender melhor o texto. Esse é o propósito. O que eu devo me esforçar para fazer é pegar um trecho da Escritura, trabalhar ele e a pensar como que eu, vamos dizer assim, explico, né, esse verso, essa passagem, de maneira que eu ajude os meus irmãos a compreender melhor. Esse é o propósito de todo pregador, é abrir o texto e fazer isso. É por isso que eu gasto aí no mínimo 6 horas, dependendo da passagem, para preparar uma pregação. Às vezes eu gasto até mais, dependendo da passagem. Por quê? Porque ao me debruçar no texto, o tempo todo eu fico pensando, como que eu ajudo os meus irmãos a entender essa passagem? Como que eu ajudo os meus irmãos a entender essa frase? Como que eu ajudo os meus irmãos a entender esse versículo? Esse é o trabalho do pregador. E esse é o propósito do pregador. E não apenas a Escritura, mas também o Evangelho. Porque se Jesus é o centro de toda a Bíblia, eu preciso também trabalhar e me empenhar em mostrar como que cada texto da Escritura aponta para Jesus. Tem a ver com Jesus. Como eu já usei exemplo aqui, eu não posso contar a história da Arca de Noé sem no final pelo menos mostrar como que ela aponta para Jesus. Eu não posso contar a história de Davi e Golias sem no final mostrar como que ele aponta para Jesus, porque senão vira apenas um conto de história. Senão vira apenas, como diz um pregador, apenas uma história que você conta igual às fábulas de Esopo. Igual essas histórias de moralidade que tem em rádio, que tem por aí afora. Não, a Escritura precisa ser pregada de forma a ajudar as pessoas a entender e de forma a ajudar as pessoas a apontar para Jesus Cristo, a entender como que cada passagem da Escritura, como que cada livro da Bíblia fala de Jesus, ainda que não tenha propriamente dito o nome Jesus. Esse é o papel do pregador. E como que nós sabemos que um pregador está pregando a palavra de Deus? Quando nós percebemos, quando a igreja percebe o esforço dele em fazer isso.
em mostrar como que a Escritura é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim para o jovem pastor Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você insistentemente que pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, treinando ele, discipulando ele: Timóteo, eu te exorto, eu te peço insistentemente, diante de Deus e de Jesus. E ele ainda traz algo do juízo, que vai julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra. Timóteo, você não tem que pregar filosofia, você não tem que pregar autoajuda, você não tem que ser um palestrante coach, um palestrante motivacional. Não é disso que a igreja precisa. A igreja precisa da palavra. Então pregue a palavra, fique nela. É claro, irmãos, que isso significa que eu não posso usar de um outro material. Vocês sabem que com frequência eu uso exemplos, eu trago um outro livro e tudo mais, mas sempre com o intuito de que aquilo sirva como um exemplo, como uma ilustração, para talvez explicar melhor a passagem. Como esse apoio, está tranquilo, às vezes até ajuda bastante as pessoas a entender. Mas o fundamental, o essencial, aquilo que é suficiente é a palavra. É as Escrituras. Eu mandei no grupo essa semana, foi ontem, um material que eu gostei muito, falando sobre o legado de João Calvino, um dos reformadores lá da cidade de Genebra, né? A cidade de Genebra, a igreja na cidade de Genebra se tornou na sua época, e muitos acreditam que para a Europa inteira, na sua época, um modelo, um exemplo. Assim como a igreja dos Tessalonicenses se tornou modelo na sua época, nós vimos isso no capítulo 1, a igreja na cidade de Genebra se tornou um modelo para as igrejas de toda a Europa na sua época. E muitos acreditam, eles elencam os motivos pelo qual isso aconteceu, e existem 2 pastores, professores, que eles acreditam que uma das coisas principais para que isso acontecesse era a forma que João Calvino se dedicava à exposição da palavra. No vídeo que eu mandei para vocês é dito como que durante 25 anos em que ele foi pastor em Genebra, ele se dedicou a pregar verso a verso, capítulo a capítulo, grande parte das Escrituras. Inclusive é dito lá quantos sermões ele gastou em cada carta, em cada livro que ele expôs. E dizem que esse era o legado dele, ele não levava outra coisa para o púlpito a não ser a pregação. Ele teve que ficar um período fugido da cidade de Genebra por causa de perseguição, porque as pessoas chutaram ele de Genebra, e 3 anos depois, se não me falha a memória, quando ele volta, ele estava numa série de pregações, não lembro onde ele estava pregando, mas quando ele volta, o pessoal diz que no primeiro culto, na primeira pregação, pós o seu retorno, ele não desabafou, ele não puxou a orelha do pessoal, porque o mesmo pessoal que pôs ele para fora, chamou ele de volta. Ele não desabafou, ele não fez nada. O que ele fez foi continuar do exato ponto em que ele havia parado no último sermão, a continuar a sua pregação. Isso é o que o pregador deve fazer, irmãos. Isso é o que o pastor deve fazer. Porque quando nós permanecemos na palavra, quando nós permanecemos no Evangelho, nós podemos, assim como Paulo, e um pouco diferente dele, mas assim como ele, podemos ter a convicção de que de fato estamos pregando para a igreja, para as pessoas, a palavra de Deus. Mas ele continua dizendo: ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é, a palavra de Deus. Se nessa primeira frase, nesse primeiro ponto, eu falei da relação do pastor, do pregador com a palavra, nessa parte B do versículo, nós temos agora a relação da igreja com a palavra. Partindo desse pressuposto de que nós estamos ouvindo um pregador fiel da palavra, de que nós estamos ouvindo um pastor que é fiel às Escrituras, que é fiel à palavra, e que por isso o pastor, o pregador, ele precisa ter um certo temor. Esse é um ponto que deixa eu falar dele para não deixar ele passar. Todo aquele que é pregador, todo aquele que é pastor, irmãos, ele tem uma responsabilidade maior diante de Deus. A própria palavra diz isso. Tiago, capítulo 3, diz que aqueles que se colocam em posição de mestres, eles serão julgados e Deus exigirá mais deles, porque eles estão se colocando na posição de mestres.
Por isso que Tiago diz, né? É melhor serem poucos os mestres, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso que todo pastor e pregador precisa ter um temor de que de fato ele está pregando a palavra de Deus. Agora, se é preciso haver temor do pregador e do pastor, você já pensou dessa forma assim? Ainda bem que Deus me chamou para ser pastor e pregador? Já pensou assim? Ainda bem, né? Meu Deus. Mas deixa eu dizer para você nesse segundo ponto da mensagem, nessa segunda frase. Há responsabilidade no pregador e no pastor. Mas essa frase aqui me mostra que há responsabilidade daqueles que ouvem também. Qual é o motivo que Paulo está elogiando a igreja dos Tessalonicenses? É que ao nos ouvirem pregar a palavra de Deus, vocês a acolheram como de fato ela é. Não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Irmãos, aqui está falando da relação da igreja, daqueles que ouvem uma pregação fiel das Escrituras. Há responsabilidade também. Paulo está dizendo que esse era um motivo para ele incessantemente agradecer a Deus. O quê? A forma como eles ouviram e receberam a pregação da palavra. Paulo diz, vocês a acolheram, não como palavra humana, mas como palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero para explicar isso é, eles acolheram a palavra, eles receberam a palavra. Como você recebe a palavra? Como você recebe a pregação da palavra? Se você já pregou ou prega, ou já desempenhou alguma função de ensinar algo ou falar algo com pessoas, talvez você poderia dizer e concordar comigo. Uma das piores, se não a pior sensação na vida de um pastor ou de alguém que prega, é a sensação de estar falando para as paredes. Não apenas no sentido de pregação, mas você já conversou com alguém e ficou com essa sensação de que ele não está te ouvindo? Você está falando com as paredes? Você já teve essa sensação? Não é horrível? É horrível, irmãos. A sensação de que tudo que você está falando, ou de tudo que você falou, entrou aqui e saiu aqui. É horrível, irmãos. Para um pastor, para um pregador, essa é uma das piores sensações que tem. A sensação de que você está falando pelas paredes. De que as pessoas não estão recebendo, não estão acolhendo a palavra que está sendo pregada. Ezequiel capítulo 3, verso 4 e 7, olha o que diz. Disse-me ainda, Ezequiel falando, disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Deus aparece para Ezequiel, chama ele para ser profeta e diz assim, olha, vai para a casa de Israel, vai diante do povo de Israel e prega as minhas palavras. Nesse capítulo tem toda uma imagem em que Deus dá para ele um pergaminho e diz, come, porque essas são as minhas palavras. E agora que você comeu, vai e anuncia elas para o povo. Mas olha o que Deus diz no verso 7. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Irmãos, imagina que encorajador para Ezequiel. Deus te chama para ser profeta, porta-voz de Deus. Deus põe as palavras dele na sua boca e diz, vai e anuncia as minhas palavras para a nação de Israel. Mas aí Deus diz assim, mas deixa eu já adiantar uma coisa para você. Eles não vão ouvir. Mas não é porque eles não querem ouvir você, não é porque eles vão ouvir você, é porque eles não querem ouvir a quem? A mim. Porque a mente deles é fechada e o coração está endurecido. Irmãos, imagina como foi para Ezequiel pregar para um povo que ele sabia que não estava dando a mínima porque ele estava pregando. Essa é a pior sensação para um pastor e para um pregador. A sensação de que eu estou pregando para as paredes. A parábola do semeador, lembra da parábola do semeador que Jesus contou? É sobre isso. Jesus diz que o semeador saiu a semear, e explicando a parábola, ele diz que a semente é a palavra de Deus, e o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. Mas aí ele fala de 4 tipos de solo que recebe a semente da palavra. E dos 4 tipos de solo, quantos tipos de solo são aqueles que Jesus diz que recebe e frutifica baseado naquela palavra que recebeu? Apenas um. E eu não vou entrar nos detalhes, mas talvez você conhece, de 4, 3 solos, cada um da sua forma, são solos que, vamos dizer assim, a semente foi jogada, entre aspas aqui, tá, irmãos, em vão,
Porque a semente, no fim das contas, ela não produziu efeito, ela não produziu frutos. Portanto, dos 4 solos, 3, eu preguei o ano passado, né? Início do ano passado, nessa parábola, foi o quê? Foi umas 8, 9 pregações só nessa parábola. E nós vimos como que cada um da sua forma, eles ignoraram, no fim das contas, a palavra de Deus e ela não gerou frutos. E Jesus diz isso lá. Talvez a gente poderia, se fosse olhar em número, a gente desanimaria, né? Todo pastor pregador iria desanimar. Evangelista, Senhor, de 4 só um que vai receber? Mas na verdade não, irmãos, essa parábola é para encorajar. Porque imagina se a gente tivesse o mesmo sinal que Ezequiel teve. Ninguém vai ouvir. Quão encorajador seria? Mas Jesus diz na parábola que pelo menos um vai receber a palavra. Por isso é que nós encorajamos a pregar. Agora, o que o pastor e o pregador não pode cair é no querer identificar qual tipo de solo está sendo o seu coração, porque aí ele vai entrar em crise. Mas entrega na mão de Deus, porque vai ter aqueles que vão acolher. Paulo está elogiando os Tessalonicenses porque eles receberam. A carta inteira vai nos mostrar que a igreja dos Tessalonicenses foi terra fértil. Dos 4 tipos de solo, eles foram o 4º tipo, foram aqueles que receberam. E ele vai mostrar, ele já mostrou no capítulo 1, como que isso gerou frutos na vida deles. Gerou uma fé prática, gerou um amor sacrificial e dedicado, gerou uma firme esperança. Semana que vem nós vamos ver que gerou uma vida cristã que mesmo sendo perseguidos, eles não desanimaram, eles não abandonaram Jesus. Então a palavra gerou frutos, ele vai falar disso também no final desse verso. Então Paulo está elogiando eles porque eles acolheram a palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22, não tem como não citar, né, falando disso. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Irmãos, acolher a palavra, ser um solo fértil que recebe a semente da palavra de Deus, é aquele tipo de solo, é o tipo de coração, é o tipo de pessoa que deixa a palavra transformar ele, que deixa a palavra gerar mudanças em você. Esse é o tipo de solo que, na linguagem de Tiago, é aquele que não apenas ouve, mas põe em prática. É aquele que não apenas vem e ouve o pastor pregar 1 hora e deixa entrar aqui e sair aqui. Por isso que nesse sentido, irmãos, diante dessas passagens, desse texto de Tessalonicenses, Ezequiel, a parábola do semeador e esse verso de Tiago, nos aponta para eu poder dizer para vocês que vocês têm responsabilidade diante de ouvir a pregação do Evangelho. A responsabilidade em momentos como esse, em que uma pregação está sendo feita, não é apenas daquele que prega. A gente poderia discutir quem tem mais responsabilidade. Mas vocês também têm responsabilidade diante de Deus. Diante de Deus. Porque vocês precisam acolher a palavra, e aí o detalhe, como palavra de Deus. Eles não receberam aquela palavra como uma palavra humana, mas receberam como a palavra de Deus. Irmãos, toda vez que você ouve uma pregação, e você chega à conclusão de que ela é uma pregação fiel à Escritura, fiel ao Evangelho, então você tem uma responsabilidade diante dessa pregação que você está ouvindo. O ano tem 49 domingos. Se você não faltar nenhum culto ou ouvir a gravação da pregação nos dias em que não der para você vir, isso significa que no mínimo, durante o ano, você vai ouvir 49 pregações. Vamos supor que você congrega numa igreja bíblica, que de fato os pregadores que assumem o púlpito pregam a palavra de fato. Isso significa que você ouviu a palavra de Deus 49 vezes no mínimo no ano. Isso sem contar a escola bíblica, isso sem contar, não sei se é o seu caso, mas é o meu, pregações que você ouve durante a semana na internet. Porque de manhã eu disse isso, né? Eu arrisco dizer que, levanta a mão aí quem ouve mais pregação do que eu. Eu ouço muita pregação. Eu basicamente, irmãos, diante de Deus, ouço pregações todos os dias. Todos os dias. Então durante a semana eu também ouço pregações. Então imagina, se você ouviu uma pregação por dia, 2 por semana, quantas pregações da palavra de Deus fiel você ouviu? Deixa eu dizer, diante desse texto, você tem responsabilidade para com essas pregações que você está ouvindo.
Como tem sido o seu coração diante das pregações que você tem ouvido? Será que você tem sido um praticante da palavra que você ouve? Será que você tem sido terra fértil, onde a palavra que é pregada fielmente aqui encontra solo fértil aí? Você tem responsabilidades. Eu mandei no grupo ontem um trecho de uma pregação do Paul Washer, e mandei a pregação completa também. Ficou conhecida como pregação chocante. Ele pregou nos Estados Unidos, mas tem mais de 10 anos que viralizou no YouTube ainda, quando o YouTube era mata, como dizem, né? Essa é uma das pregações, das primeiras pregações que viralizou a nível assim, Brasil, foi essa do Paul Washer. Tem pessoas que se converteu vendo a pregação pela internet. O nome da pregação é pregação chocante. Mas antes de começar a pregar, ele começa avisando a seguinte coisa. Ele diz assim, olha, eu por ser pregador, eu tenho responsabilidade diante de Deus de pregar verdadeiramente a passagem que eu vou ler para vocês. Portanto, eu vou ser cobrado por isso. Eu preciso pregar com temor e tremor, porque Deus vai me cobrar disso. Mas aí ele diz também o seguinte: mas se o que eu disser para você hoje for verdade, então são vocês que têm motivo para temer e tremer, porque se eu interpretar corretamente essa passagem das Escrituras que eu lhes darei, será como se Deus estivesse falando através de um homem, e o seu problema não será comigo, será com Deus e a sua palavra. Então a única questão a ser decidida aqui nessa tarde é essa: é esse homem à nossa frente um falso profeta? Ou será que ele está nos falando a verdade? E se ele estiver nos falando a verdade, então nada mais importa, exceto conformar nossas vidas com essa verdade. É um exemplo disso, de que ele está tratando dos dois lados. Ele começa dizendo que ele tem responsabilidade diante de Deus, e é preciso haver temor diante dessa responsabilidade, mas vocês também têm responsabilidade. E ele diz, a menos que eu seja um falso profeta, um falso pastor, a menos que eu não esteja pregando fielmente a Escritura, e aí Deus não vai cobrar de você se você está ouvindo um falso pastor. Mas, se eu aqui na frente estou pegando fielmente a palavra de Deus, então vocês também precisam ter temor e tremor diante de Deus. Porque vocês não estão ouvindo mais apenas palavras humanas, mas a própria palavra de Deus. Irmãos, quando o pastor ou o pregador empresta a sua voz para as Escrituras, deixa de ser apenas palavras humanas, mas se torna a pregação da palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, nós temos responsabilidades. Ao ouvir Deus falar, nós temos responsabilidade diante daquilo que nós estamos ouvindo. Paulo está elogiando a igreja porque, ao acolherem a palavra que Paulo pregou, eles acolheram não como palavra humana, mas como palavra de Deus, por reconhecer que o que Paulo pregava era de fato as Escrituras, era de fato o Evangelho. Nós temos responsabilidades, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, nós prestaremos contas a Deus de tudo que nós ouvimos de pregação, de tudo que nós ouvimos. Eu confesso para vocês que às vezes eu me pego falhando ou não sendo tão fervoroso em algumas coisas da vida cristã, e eu sempre, a minha consciência, o Espírito vem na minha consciência e diz assim, mas você já ouviu pregação sobre isso? Lembra daquela pregação que você ouviu? Por que você ainda está frouxo? Por que você ainda não pôs em prática? E eu, quantas vezes, irmãos, eu falo, eu tenho que ir lá ouvir ela de novo, para que ela me fira mais uma vez. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele dizia assim, na pregação dele, até vou mandar lá amanhã no grupo para vocês. A pregação é a espada do Espírito. Efésios 6,18 diz que a palavra é a espada do Espírito. Quando um pregador, quando um pastor está sendo fiel à palavra de Deus, quando ele empresta a sua voz para a palavra de Deus, a pregação se torna a espada do Espírito. E aí nessa pregação, nesse verso em que fala de que a palavra é a espada do Espírito, Charles Spurgeon diz assim, encontre um texto das Escrituras que subjugue o seu pecado e finca ele no coração. Irmãos, desde que eu ouvi essa frase a primeira vez, eu cravei ela no meu coração. Porque o que ele diz é, pegue a Escritura, se você está tendo dificuldade com algum pecado, com alguma coisa na vida cristã, procure um texto que fale sobre aquilo, e faça o quê? E crave no coração. Quando um pastor ou um pregador empresta a sua voz à Escritura, é a própria palavra de Deus que está sendo pregada, é a espada do Espírito que está sendo pregada. E nós temos responsabilidade diante dessa palavra de ser uma terra fértil. Por isso, seja antes ou durante a pregação,
eu sempre preciso ter esse temor de que, Senhor, o que eu quero é que o Senhor me ajude, que o Teu Espírito me ilumine para que eu seja fiel à Escritura, para que eu pregue a Escritura de fato, porque eu sei que eu vou ser cobrado se eu for infiel, se eu distorcer por algum outro motivo a Escritura, a Palavra de Deus. Mas vocês que ouvem também devem ter espírito de oração. Quando eu falo para orar antes de começar a pregar, eu espero que você também ore daí. Eu oro do meu ponto de vista, pedindo a Deus que me ajude a ser fiel, mas você deveria orar: Senhor, me dê um coração que ouve de fato a Tua palavra agora. Usa o pastor, usa o pregador para falar comigo a Tua palavra e me ajuda para que o meu coração, a minha mente, o meu coração receba a Tua palavra com alegria e seja uma terra fértil onde a palavra vai produzir frutos. Essa deve ser a sua oração antes de ouvir qualquer pregação, seja na igreja ou em casa. Sempre ao ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, você precisa estar nesse espírito de oração, para que você não seja como aquele povo da nação de Israel do tempo de Ezequiel. Um povo de mente endurecida e de coração fechado para a palavra de Deus. E Paulo termina o verso dizendo: a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Quando a palavra, irmãos, é pregada fielmente, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela é transformadora. Paulo está dizendo: essa palavra que vocês ouviram de nós, que é a palavra de Deus e que vocês acolheram como palavra de Deus, ela está trabalhando em vocês de forma eficaz. Ela está transformando vocês. O que fica implícito nesse texto é que todo o resto que ele elogia da igreja, o que produziu isso na vida deles? A pregação da palavra. Foi a pregação, foi o fato de ter tido uma pregação fiel e pessoas que acolheram como palavra de Deus aquela pregação. E aí a palavra se tornou eficaz na vida deles, transformando a vida deles. Aquelas duas passagens clássicas que nós conhecemos. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Esse é o poder da palavra quando ela é pregada de forma fiel. Ela tem poder de transformar, de penetrar no mais íntimo da alma, de sondar os pensamentos das pessoas, de julgar. Você já teve aquela sensação ao ouvir uma pregação? Ou o pastor conhece a minha vida e está jogando indireta para mim, ou de fato Deus está falando comigo. E deixa eu dizer, eu sei que existe, infelizmente, no meio, aqueles que manipulam situações, especialmente, enfim. Mas deixa eu dizer, irmãos, quando a palavra de Deus ela é fielmente pregada, ela vai produzir esse sentimento também, essa sensação de que, meu Deus, o pastor está adivinhando o que eu pensei, o que eu falei, o que estava no meu coração, porque esse é o poder da palavra, irmãos. E é por isso que eu gosto da pregação expositiva em série, porque aí eu não controlo os temas que eu vou tratar. Amém? E aí não tem, diminui a margem para você pensar: o pastor está falando disso, está pregando sobre isso, por causa disso, aquilo, outro. Não, é porque é o texto do dia. Amém? Semana que vem eu vou continuar no verso 14 a 16 de Tessalonicenses, e por aí a gente vai. Porque aí, irmão, se houver essa sensação de que está penetrando, está julgando, está sondando os meus pensamentos, você pode ter certeza, é a palavra de Deus sendo pregada de forma fiel. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o poder da palavra, esse é o papel da palavra na vida da igreja. Irmãos, eu sei que existem irmãos pastores que pensam diferente, mas eu sou daqueles que acreditam que a pregação é central na vida da igreja. É central na vida da igreja. Que a coisa mais importante na vida de uma igreja é a pregação. É a pregação. É por isso que eu trato
com seriedade e de forma exaltada a pregação, o momento da pregação. Porque eu creio que é a pregação fiel das Escrituras que transforma a igreja. Essas duas passagens nos mostram que é ela que faz tudo, ela educa os irmãos para boa obra. Às vezes a gente quer que os irmãos façam boas obras e tenta de outros meios, mas não. A Bíblia está dizendo que é ela que transforma e torna a pessoa apta para boa obra. É ela que ensina na justiça, que educa na justiça, que corrige. É a Escritura, irmãos. É a Escritura. Então, se o pastor der a sensação de que está tendo problemas na igreja, o que ele tem que fazer? Pregar as Escrituras, porque ela é central, é ela que transforma a vida da igreja. É ela que transforma a vida da igreja. A palavra não precisa de ajuda, não precisa de técnicas, de outras coisas. Ela por si só, quando é pregada fielmente, ela tem poder de transformação. É ela quem faz a transformação na vida da igreja. A pregação da palavra de Deus é o centro da vida da igreja, eu creio nisso. É daqui que flui a vida. O púlpito, irmãos, não é apenas um mural de avisos. Não é apenas para ir dando os avisos da igreja, não. Especialmente o púlpito e o momento da pregação é o momento que, como diz há versos em que compara a palavra de Deus com a água que lava, que limpa. Vamos dizer, a fonte que jorra o rio para a igreja é a palavra de Deus quando é pregada de forma fiel. Amém? Esse é o poder da palavra na vida da igreja. Agora eu finalizo dizendo o seguinte: seria muito fácil, e acontece com algumas pessoas, ouvir uma pregação como essa e ter aquela imagem de que a Escritura, a Bíblia é apenas um livro de regras, do que eu tenho que fazer e do que eu tenho que deixar de fazer. Pregações como essa, irmãos, são perigosas se a gente tomar apenas como algo de moralidade. E qual que é o antídoto para isso, para mim? É a gente lembrar do nosso Salvador. Por quê? Porque ao lembrar da história de Jesus contada nos Evangelhos, a gente vê que tudo que Jesus fez, deixou de fazer, e tudo que Ele ensinou e falou, era por causa das Escrituras. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais nos ajuda a entender isso, porque à medida em que Mateus vai contando a história de Jesus, ele sempre, você se lembra talvez, sempre ele vai dizendo assim: aconteceu isso para se cumprir o que estava escrito. E Jesus fez isso para se cumprir o que estava escrito. Um detalhe simples e que às vezes passa despercebido: na cruz do Calvário, dando a vida por mim e por você. Acho que é João que diz assim: e sabendo que tudo havia se cumprido, disse: tenho sede. E os soldados então molham a esponja no vinagre, põem na boca dele e ele rejeita. Sabe por quê? Sabendo que tudo havia se cumprido, tudo o quê? As Escrituras. Ele disse: tenho sede. Porque havia um salmo que dizia: quando eu tive sede, me deram vinagre. Até uns simples salmos, um detalhe simples que é pedir água, Jesus sabia que faltava cumprir. E que talvez essa era a última coisa, essa é a minha interpretação. A última coisa a se cumprir era esse salmo. E talvez nem por tanta sede, mas para se cumprir o que havia escrito, ele pediu água. E os soldados deram a ele vinagre. Quando Pedro tentou defender ele no jardim do Getsêmani, o que ele disse? Guarde a espada, porque como vai se cumprir as Escrituras? Irmãos, tudo que Jesus fez, ensinou, pregou, viveu, o que ele fez e o que ele deixou de fazer foi para cumprir as Escrituras. É essas Escrituras que nós devemos pregar. Essa Escritura que é a palavra de Deus para a nossa vida. Portanto, eu acho que eu posso dizer que nós não teríamos um Salvador se não fossem as Escrituras. Porque o próprio Deus traçou o plano e deixou registrado na Escritura de que faria, de que daria o seu filho, de que daria o Messias para morrer por nós. Tudo que foi feito do jeito que foi feito. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Na verdade, o seu nascimento de uma virgem, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição foi para cumprir as Escrituras. Por isso toda a Escritura aponta para ele, irmãos. Portanto, ao pensar nisso de que devemos receber a palavra de Deus, a Escritura como palavra de Deus, devemos nos lembrar que não é receber um livro de moralidade, um livro de regras, mas é as Escrituras que nos revelam o Salvador. Nós não conheceríamos o Salvador se não fosse as Escrituras. Nós não entenderíamos o que vamos fazer agora, que é celebrar a ceia, se não fossem as Escrituras.
Por isso, glória a Deus pela Escritura. Porque, inclusive, o nosso Salvador fez tudo o que fez, deu a vida por mim e por você, para cumprir as Escrituras. É por isso que, ao nos aproximar dela, ao ouvir ela, nós ouvimos com gosto. Porque não é um livro de regras, não é um livro chato, pelo contrário, é um livro que conta uma linda história de amor, de um Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores, e deu o seu Filho unigênito, para cumprir o que Ele havia deixado escrito na Escritura, para pagar o preço pelos nossos pecados, e nos garantir a vida eterna. Amém? Fique de pé e vamos orar e celebrar a ceia do Senhor. Para resumir essa pregação, em primeiro lugar, o que o pastor diz não é a palavra de Deus, tudo o que ele diz. Amém? Não é. Em muitos contextos que isso é confundido, acontece abusos espirituais. Mas quando o pastor empresta a sua voz para a Escritura, então é a palavra de Deus que nós estamos ouvindo. E nós precisamos ter consciência disso. Em segundo lugar, rejeitar, ignorar, ter desprezo, ter desinteresse. Eu disse de manhã nesse momento, como você se comporta na hora da pregação, na hora do culto em si. Porque desinteresse, falta de interesse, negligência, desobediência à palavra de Deus, é uma desobediência ao próprio Deus. Como você lidaria se o próprio Jesus estivesse pregando aqui? Quando você ouve um pastor, um pregador fiel às Escrituras, essa é a sensação que você deve ter, de que é o próprio Deus falando comigo. Portanto, é pecado o desinteresse, a desobediência, a negligência, o permitir entrar aqui, sair aqui, a falta de temor, a falta de reverência para com a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, é a palavra que nos transforma quando é exposta verdadeiramente. Portanto, o centro da igreja deve ser a pregação do Evangelho para transformar a vida daqueles que estão. Eu vou orar daqui, você ora daí, diante dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por nos corrigir, nos exortar, nos reorientar nesta noite. Diante desse verso, Pai, é retomado, é renovado o meu temor diante do Senhor para com a tua palavra. Deus, livra-me de, como pastor, de como pregador, ser infiel à tua palavra, distorcer a tua palavra, querer falar de outra coisa a não ser a tua palavra nesse púlpito. Sobre outra coisa eu posso falar em outro momento, em outros lugares, mas ao assumir o púlpito, ao assumir o momento da pregação na igreja, no momento do culto, eu devo ser fiel à tua palavra e que o Senhor possa renovar esse temor. Espírito Santo, que o Senhor aumente o temor no meu coração como pastor, como pregador, de que eu devo ser fiel, de que eu devo ter esse temor ao preparar a pregação, de buscar ser fiel, de buscar apenas emprestar a minha voz para o Senhor e falar com a igreja, não as minhas palavras, mas as tuas palavras. Nos momentos em que a minha palavra misturar com a tua na pregação, que o Senhor me guarde de atrapalhar os meus irmãos de ouvirem a tua palavra. E a minha oração é que ao final de cada pregação, os meus irmãos saiam com a sensação de que ouviram menos o Lucas e mais a palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E que o Senhor faça isso não apenas na minha vida, mas na vida de cada pessoa que assumir esse púlpito para pregar para a glória do Senhor. Que haja esse temor em nosso coração. Mas eu também quero orar pelos meus irmãos que estão ouvindo e que ouvirão essa pregação. Que o Senhor possa, nesta noite, ter ajudado eles a entender a responsabilidade e o temor que eles devem ter diante do Senhor ao ouvir a pregação fiel da tua palavra. Que eles possam aprender a ouvir pregação, que eles possam ouvir com temor, e que a oração constantemente deles seja de que o coração deles possa se tornar uma terra fértil para o lançamento da tua palavra, que ela possa germinar, gerar frutos e ser eficaz, Senhor, de fato, na vida deles, como foi na vida dos Tessalonicenses. É o que nós te pedimos e clamamos para que o Senhor faça, para que o teu Espírito faça isso na nossa vida e na vida da nossa igreja, para a glória do Senhor. Encerra aqui para mim, Gabriel, e nós vamos celebrar assim. Você que é batizado,